A paz do Senhor, tudo bem com você? Este é o programa Nosso Setor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nosso programa traz a você notícias, curiosidades e informações dos nossos setores. É um bate-papo descontraído com um pastor setorial. E o nosso convidado de hoje é o pastor Rael Oliveira, do setor de Embu das Artes. Antes, nós vamos para um giro de notícias e um vídeo de um louvor para edificar a tua vida. Continue conosco. Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi eleito no dia 28 de outubro o 38º presidente do Brasil. Ele teve 55,1% dos votos válidos contra 44,9% de seu adversário, Fernando Haddad, do PT. Bolsonaro tem 63 anos de idade e é nascido em Glicério, pequena cidade do interior do estado de São Paulo. O discurso adotado por ele desde o início da campanha teve tons religiosos, a partir da escolha de seu slogan: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Com isso, recebeu apoio maciço dos evangélicos, o que gerou ataques de Fernando Haddad. Muitas vezes, realizou programas de forma improvisada, mas que caíram no gosto da população, acumulando dezenas de milhões de visualizações. Ele terá como vice o general Hamilton Mourão, do PRTB, capitão reformado do Exército. O Brasil terá da esposa do presidente eleito, Michele Bolsonaro, algo inédito, uma primeira-dama abertamente evangélica. Embora minoria no país, cerca de 30% da população, o segmento tem uma grande identificação com o novo presidente. Pouco tempo depois de ter sido oficializada a sua vitória, Bolsonaro fez uma oração com o senador Magno Malta, que é cotado para ser seu ministro. O político agradeceu a Deus pela vitória, lembrando que durante todo o processo buscou-se uma dependência do Senhor. Malta enfatizou que eles iriam lutar pelas famílias e pelas crianças do Brasil e disse que, sendo o país majoritariamente cristão, a fé fez parte de todo o processo eleitoral. Em seguida, o presidente eleito abriu seu discurso de agradecimento citando o que designou seu slogan da campanha, baseado em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Afirmou ainda que nunca se sentiu sozinho, pois sempre sentiu a força de Deus e do povo brasileiro. No dia 27 de outubro, ocorreu em várias cidades do Chile a Marcha para Jesus. Este ano, os organizadores incluíram nos temas a oposição ao aborto e a ideologia de gênero. Mas, diferente das edições anteriores, o evento na capital Santiago acabou em violência. Um grupo de ativistas políticos e de movimentos LGBT atacou os participantes da marcha. Segundo informações da polícia, houve agressões com paus e pedras que tentaram impedir que os evangélicos chegassem à Praça da Cidadania, onde seria realizado um culto de encerramento. Um total de 19 pessoas foram levadas à delegacia. Uma grande comissão de irmãos da Igreja Sede no Belenzinho realizou uma cruzada na Praça da Sé, Marco Zero da cidade de São Paulo. A iniciativa foi da Secretaria Nacional de Missões, Sename, dos Ceifeiros em Chama, da UGEM, da TV Missionária e da Comissão de Planos de Estratégia e Evangelismo de São Paulo. Pessoas que passavam pelo local mostravam curiosidade, pois não sabiam o que iria acontecer em meio à praça. Mas a equipe de evangelismo já estava atuante e muitas pessoas aceitaram a Jesus mesmo antes do início da reunião. Na abertura do culto, a banda musical da igreja conduzia os hinos da harpa cristã. Tanto a sonoridade quanto os instrumentos prendiam a atenção dos que passavam por ali. Logo, os curiosos eram abordados pelos irmãos, recebiam um folheto e eram convidados a assistirem o culto. Alguns que se mostravam mais necessitados recebiam oração por imposição de mãos, a fim de serem libertos e perdoados por Jesus.
O evento esteve sob a coordenação do pastor José Domingos Neto, que junto com outros obreiros se empenharam para a realização deste evento. O Ide do Mestre foi cumprido mais uma vez, além de louvores congregacionais, e nos avulsos interpretados por solos e duplas também fizeram parte da programação. A palavra do Senhor foi ministrada com muita unção e, ao final, dezenas de pessoas se renderam a Cristo, totalizando 123 almas para o reino de Deus. That can save your soul. Salva a sua There is alma. only one way. Só tem Only caminho. Jesus Christ on that cross Jesus que lá na who cruz died for you, morreu por who você. loved you. Ele te He ama. looked down from that cross. Ele foi para aquela cruz He said, I will die for you. para te dizer: eu morri por você. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, O seu nome é Jesus Cristo. E nele você pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode. Você só pode ser feliz. Foi ele que fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz milagre demais, caiu do nada a comida do céu. Ele promete, ele é quem cumpre, terra onde emanará leite e mel. Ele que fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz, ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz, se ele diz. Ele é quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele é quem tem poder e vitória, a misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez o homem viver depois de ir na cova com leões ser preso. Ele que fez 3 homens depois de entrarem no fogo saírem ilesos. Ele que disse Se vai chover, quando a chuva não era possível. Ele que disse vou fazer o que para o
imutável, ele é quem tem o controle nas mãos. Cria a vida e sopra o vento, ele é quem diz, espera minha ordem. Se ele quiser, ele para o tempo. Ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode O nome confiar. dele Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Assim, foi ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz, estarei contigo, e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo e dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro, ele amou. Todas as dívidas ele pagou, todos os pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti, viver a vida sem ele é besteira. Levante a mão, exalte esse Deus, ele te ama de toda maneira. Ele é Jesus, ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. nele a gente pode confiar. A gente pode Declare, o nome confiar. Jesus, Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. nele a gente pode. Conheci um grande amigo. Que lindo louvor! Espero que ele tenha edificado a tua vida. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Welcome to a dream on this clouds and go with the stream. Everything's allowed. Nothing is impossible behind a silver moon. You can do whatever you want. Nothing can stop you feeling better than you might be, seeing clear than your eyes will. Para você continuar sonhando e realizando sem limites, agora o consórcio Embracon tem possibilidades que vão muito além do que você imagina. Entre em embracon.com.br e realize seu sonho, porque sonhar não tem limites. Estamos de volta com o programa Nosso Setor, o programa que traz a você notícias, informações dos nossos setores para que você possa ter um pouco mais de conhecimento das nossas igrejas em São Paulo e na Grande São Paulo. Agora nós vamos para um lindo testemunho do irmão Anderson Gonçalves, do livramento de morte que Deus deu para ele. Acompanhe conosco. Paz do Senhor, meu nome é Anderson, tenho 38 anos. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Setor 18, Vila Espanhola, Congregação Lausanne Paulista. Estou aqui hoje para detalhar e contar um testemunho que vai edificar a vida de todos. Começamos com uma história na igreja, onde ingressei jovem no grupo da mocidade. É um grupo que nós trabalhávamos muito na igreja, então gostávamos de festividade, gostávamos de trabalhar. Estávamos em semana missionária. Na semana missionária, normalmente, nós preparávamos a igreja, ficávamos pelo menos uns 5 dias preparando, colocando bandeiras, preparando a igreja, ornando a igreja para que nós deixássemos tudo perfeito para um culto, para os cultos que viriam. Tendo muitos jovens trabalhando nessa área, normalmente nós fazíamos à noite a arrumação da igreja. Dentro desses cultos, nós passamos 4 dias com cultos abençoados, onde Deus falou conosco. No 5º dia marcado, foi o dia missionário que nós combinamos, os jovens, de sair à noite para uma vigília. E marcamos de se encontrar à noite na porta da igreja às 10 horas. Alguns se atrasaram, então eu fui o primeiro a chegar, fiquei aguardando os jovens.
Um irmão Dário chegou com o veículo e resolveu ir no posto de gasolina abastecer. Me parece que aconteceu algum problema nesse posto de gasolina, alguém bateu no carro dele e eu acabei resolvendo ir sozinho. Entrei dentro do carro, coloquei um louvor do Diante do Trono, que era um louvor que nós gostávamos muito de escutar no momento que íamos para a oração. E fiz o caminho normal, a rotina normal para ir até o local de oração. No meio do caminho, na Avenida Cantídio Sampaio, próximo à delegacia, eu, adorando a Deus com aquele louvor, um micro-ônibus a mais ou menos uns 800 metros de distância perdeu o freio. Para que ele não batesse num caminhão, ele desviou para a contramão. Naquele momento eu estava vindo na direção contrária e ele acabou batendo de frente com o carro que eu estava. Com essa batida, ele acabou arrastando o veículo e a traseira do carro acabou abraçando um poste. Então ele fez aquele efeito sanfona que vocês podem observar nas fotos que estão sendo mostradas. O impacto foi tão grande que o ônibus acabou subindo para a parte do motor do carro e gerando o risco de explosão. As vias foram fechadas naquele momento, foram chamados o resgate, mas ninguém chegava próximo ao veículo, por estar com risco de explosão, então todos se afastaram. Nesse momento, os amigos que tinham combinado com aquele horário acabaram passando pelo acidente. E como eles tiveram que parar, foram obrigados a parar, um deles se aproximou, né, do carro e olhou e teve a impressão, né, que era o meu carro. Mas ainda gerando uma dúvida, os outros vieram também e aí eles reconheceram o meu veículo. Chegaram próximo do bombeiro e falaram, olha, isso aí é um amigo nosso, né, da igreja. E naquele momento o bombeiro comentou com eles, falou, olha, então seria importante você ir atrás de algum familiar dele, porque a visão que nós temos aqui agora é que não tem uma pessoa com vida dentro do veículo. Isso gerou um pouco de susto nele, mas eles, ali desesperados um pouquinho naquele momento, foram até a minha residência, que é mais ou menos uns 7 quilômetros de distância dali. Chamaram minha esposa, chamaram meu pai, meu cunhado, e eles foram até o acidente. No momento que eles chegaram no acidente, eles se depararam com aquela cena forte, porque eu ainda estava preso nas ferragens do carro. Mas a pergunta que se fazia naquele momento de todos que estavam ali era por que retiraram o motorista do veículo? Porque para eles, a pessoa que estava ali não era um motorista, era um passageiro. Por que disso? Porque nós cremos num milagre. Eu estava sem cinto naquele momento. E você imagina um impacto de um ônibus com um carro. Normalmente a primeira reação da pessoa é segurar forte no volante ali e aguardar a batida. Mas Deus me tirou do banco do motorista e me colocou no banco do passageiro debaixo do painel. E é onde gerou a dúvida das pessoas no momento do resgate. Se já haviam tirado o motorista do carro, mas eu era o motorista do carro. Então isso gerou um impacto nas pessoas, porque a dificuldade do resgate demoraram mais ou menos 1h30 para que conseguissem me tirar do carro. E ainda assim numa situação que eles não acreditavam que havia possibilidade de eu estar com vida. Sendo resgatado ali, eu fui levado para o Hospital das Clínicas, sem uma mínima perspectiva de vida. Chegando no Hospital das Clínicas, o primeiro impacto do médico foi de comentar até com a minha esposa de que eu ia entrar em sala de cirurgia, mas que a situação era muito preocupante porque eu estava com hemorragia interna e que seria muito difícil ali naquele momento eu sair com vida dessa cirurgia. Nesse meio tempo de toda a história, de todo o testemunho, os telefones dos amigos, dos familiares, de muitas pessoas começaram a tocar. E aí são relatos que foram me contados no momento do acidente.
tios que moram no interior, recebendo a ligação dos meus pais, preocupados e pedindo oração. Nós servimos um Deus que tudo pode. Aquele dia foi reservado para que Deus fizesse um milagre na minha vida. No momento que eu entrei na cirurgia, foi uma cirurgia de 8 a 9 horas, eu estava com o rim em 3 pedaços. Eu também tive a primeira camada do intestino perfurada, a hemorragia estava bem acentuada, então os médicos tentaram fazer tudo possível, removeram o rim esquerdo, mas o pós-cirúrgico, após cirurgia, a indicação dos médicos era que ali não haveria como reverter. Mas, como eu comentei com os irmãos, aquele dia foi determinado para que Deus fizesse um milagre. As pessoas estavam orando, buscando. Nós estávamos numa semana de missões na igreja, atuando, buscando a Deus. Então eu acredito que aquele dia Deus me guardou. Como explicar uma pessoa que está dirigindo um veículo parar no banco do passageiro como se eu tivesse sentado, agachado debaixo do painel, preso nas ferragens? Eu acredito que até hoje as pessoas se perguntam o que aconteceu naquele momento, com uma pancada tão forte, um impacto tão grande, e a pessoa de motorista virar o passageiro do carro. Contando esse testemunho, eu me alegro muito, porque todos os dias ao levantar, eu tenho uma referência desse acidente, porque foi um dia que me marcou muito. A gente se alegra porque traz a cada dia na lembrança, então a gente se emociona com o ocorrido. Após a cirurgia, eu fui para o centro UTI, né? E fiquei mais um dia na UTI. Após a saída da UTI, me transferiram para um quarto onde eu comecei a receber visitas. Mas eu não tinha muita noção ainda do que tinha acontecido, porque a memória ela vinha de relance, mas saía. Eu me lembro a primeira visita da minha esposa, que ela conversou comigo, e após ela se retirar, eu perguntava para a enfermeira quem era aquela moça bonita que tanto conversou comigo. E ela comentando, não, essa é a sua esposa. Eu falei, mas eu não reconheço. Ela falou, não, isso é natural, porque a pancada foi muito forte, você ainda não tem, você não sabe o que aconteceu. Passando mais 2 dias, eu recebi uma visita que me alegrou muito, que foi aonde eu me dei por mim o que realmente tinha acontecido, que foi o pastor Eliazar Aguiar, um pastor que inclusive fez o meu casamento, que eu tenho um carinho, uma amizade grande. E ele pediu para a médica se ele poderia caminhar comigo pelo hospital. E no meio daqueles corredores, em meio a pessoas enfermas, pessoas passando o mesmo problema que eu, né, em questão de acidente, ele começou a narrar tudo o que havia acontecido comigo. Entramos numa sala e ali ele fez uma oração. E foi aonde tudo se clareou, porque a impressão que eu tinha é que eu não estava naquele lugar. Mas aí, com um abraço forte, com aquela oração, eu entendi tudo o que havia acontecido, a lembrança voltou, comecei a reconhecer as pessoas, reconheci o pastor Eliazar. Agradeci muito a Deus por tudo que ele tinha feito. Voltando à sala, demoramos mais algumas horas, o médico veio conversar comigo e havia comentado que no sábado eu teria uma alta, 7 dias após o acidente. Voltando para casa, fui recebido pela minha família, da onde ninguém imaginava que eu conseguiria voltar para casa.
Deus abençoou, cuidou de mim em todos os detalhes, cuidou da minha família, da minha esposa. Eu tenho amigos que no momento do acidente ficaram morando dentro da minha casa, cuidando da minha esposa. E isso foi muito gratificante, muito importante para mim. No domingo de manhã, após o médico pedir para que eu ficasse de repouso, mas eu não seguindo as recomendações, eu resolvi ir no ensaio dos jovens. O momento que eu passei pela porta, o jovem estava adorando ao Senhor e ensaiando com aquele hino Milagre. E aquilo entrou muito forte no meu coração, porque eu vivi um milagre. Eu vivi todo esse momento. Hoje eu tenho algo para contar para as pessoas do que Deus do que é possível Deus fazer na vida de cada um. Então, se hoje você passa por esses momentos de dificuldade e não acredita, eu posso te falar que nós servimos um Deus que é justo, que é maravilhoso e que Ele pode fazer tudo por você. Deus tem o controle das nossas vidas em sua mão. Saindo do ensaio, no domingo à noite, resolvi ir para o culto também. Não seguindo as recomendações do médico de ficar de repouso, eu cheguei atrasado no culto. Eu nunca participei de um culto onde eu entrei e parece que naquele momento Deus pegou cada membro pela sua mão e cuidou e tratou em particular com cada um. Milagre, a operação de Deus naquele lugar foi tão maravilhoso que a gente ficou 10 minutos, assim que eu entrei pela igreja, o culto acontecendo e o culto foi parado. E as pessoas glorificando a Deus, as pessoas sentindo a presença de Deus. Então veio a mim a memória do acidente e mostrando por que tudo aquilo tinha acontecido, para que as pessoas entendessem que tudo está no controle de Deus. Então esse milagre foi para mostrar para a minha vida, para meus familiares e para as pessoas a qual eu convivo que tudo é possível naquilo que nós cremos. Irmãos, vocês que estão desanimados, passando por problemas, lutas, provações, ou que precisam de um milagre em suas vidas. Eu sou um milagre vivo. Passei por momentos difíceis, que se as pessoas olhassem, elas não acreditavam que seria possível sair com vida daquele momento. Creio que Deus pode tudo em suas vidas. O milagre vai acontecer. Basta você crer, continue buscando ao Senhor, porque o seu dia vai chegar. Há um tempo determinado para tudo. E há um tempo determinado para a sua vitória. Há um tempo determinado para a sua cura. Há um tempo determinado para a sua libertação. Há um tempo de Deus para levantar a sua família, para que eles possam servir a Deus também como vocês. Não deixe de acreditar. Que lindo testemunho! Nós olhamos as fotos, as imagens desse testemunho e vemos o quão grande é o nosso Deus. Continue aqui conosco, acompanhando o programa Nosso Setor. Daqui a pouquinho estamos de volta. A paz do Senhor para os meus queridos irmãos. Eu quero nesse instante lhe agradecer, meu amado irmão, meu amigo que nos acompanha pela nossa televisão eterna. Este canal, queridos, chegou para a Assembleia de Deus, para você, para nós. Este canal e este programa é seu, meu irmão. E eu quero lhe pedir e quero solicitar para que você continue conosco. Mas convide outros irmãos, outros amigos, vizinhos, porque neste canal há palavra de Deus e mensagens poderosíssimas de salvação. Você pode ser abençoado, você pode ser curado, você pode receber ricas bênçãos dos céus. Continua conosco, é o desejo do nosso coração.
A Eterna está no ar com a seguinte missão: levar a palavra de Deus, transformar vidas. E você pode fazer parte desta missão. Venha pregar a palavra de Deus com a Eterna, a TV da Unidade Cristã. Ligue agora e torne-se um associado. 0800 591 3027. 0800 591 3027. Ligação gratuita de todo o Brasil. Seja um valente, Gideão, soldado ou voluntário da Eterna. 0800 591 3027. Ou acesse www.eternatv.com.br e seja um associado. Eterna, a TV da Unidade Cristã. Hoje o nosso convidado é o pastor Rael Oliveira, pastor do setor de Embu das Artes, casado com a irmã Regina, tem 58 anos de idade e é pai de 7 filhos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Aguinaldo. É um prazer estar aqui contigo, participando nosso do programa Nosso Setor. Amém. Quero cumprimentar a todos os nossos amados irmãos que com certeza estão assistindo esse programa e quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. Sim, pastor, muito bom, agradecemos a presença do senhor já antemão e nós queremos saber um pouco sobre a vida do senhor, sobre a infância do senhor, da onde o senhor é, da onde veio para São Paulo, quando veio para São Paulo, essas perguntas nós vamos fazer aqui no decorrer do programa. Mas fala para nós um pouco sobre a infância do senhor, pastor. Pastor Aguinaldo, nossos queridos que nos assistem, vocês sabem pelo meu sotaque, sou um baiano, né? Não dá para negar. Eu vim da Bahia para São Paulo em 1980. E naquela época, pastor Aguinaldo, eu cheguei aqui, vinha no ônibus da Bahia para cá, orando a Deus, falando: Senhor, prepara uma igreja onde eu possa congregar em São Paulo. E Deus preparou uma igreja aqui na Zona Sul, e exatamente no setor 8, onde nós estamos hoje. Bom, benção. Né? A igreja ali em Cidade Dutra, e foi onde o Senhor Deus preparou o lugar para mim congregar. Interessante que Deus preparou um pacote já, né? Lá naquela igreja, Deus também havia preparado para mim uma futura esposa, que era a irmã Regina, que congregava nesta igreja. Nesta igreja eu também fui separado ao diaconato, ao presbitério, e posteriormente passei a pastorear esta igreja. Bem, só fala aqui da esposa, né? Nós vemos aqui o pastor Rael, é a família dos 9 R's, né? É o esposo, né? O pastor Rael, a irmã Regina e 7 filhos com a letra R. Fala o nome dos filhos aqui, pastor, para nós, por favor. Primeiro, pastor Aguinaldo, deixa eu te explicar por que esses R todos, né? Certo. Acontece o seguinte, a intenção do meu pai era me registrar com o nome de Israel. Mas é muito comum lá no Nordeste se cortar algumas letras dos nomes, né? E foi o que aconteceu. Ao invés de falar no cartório Israel, ele pronunciou Rael e o escrivão escreveu Rael e ficou Rael. Acontece que eu tinha até intenção de mudar meu nome e colocar Israel. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu conheci a Regina, eu disse, não, deixa Rael mesmo, porque já temos 2 R's. 2 R's. E aí vieram os filhos. A minha primeira filha chama Regiane, a segunda é Rosimeire, o terceiro é Rodrigo, o quarto é Rudinei, o quinto é Rosane, o sexto é Ricardo e o 7º é Rafael. Que maravilha. Tudo com R, né? E gravar os nomes assim com R, pastor, eu sei que em casa às vezes é aquela confusão, vai chamar um, chama o outro, né? Com certeza, acontece muito isso. Né, pastor? Maravilha. Pastor, o senhor falou que esteve aqui na Cidade Dutra, a igreja onde o senhor começou o ministério, e ali o senhor chegou a diaconato, ao presbitério. Nos conta essa experiência nessa igreja.
Então, pastor Aguinaldo, quando eu cheguei aqui, na época era o pastor Antônio Ernesto de Oliveira, que já dorme no Senhor, um grande homem de Deus. E quem dirigia a igreja de Cidade Dutra, o pastor Antônio Ernesto era o pastor setorial, o pastor que dirigia a congregação de Cidade Dutra era o pastor José Conceição, que também foi um homem que fez muita história aqui nesse setor 8, não é? E trabalhamos ali com ele e Deus nos abençoou, porque eu sempre fui muito dedicado na obra de Deus, sempre tive prazer de estar na igreja. Tanto que eu vinha preocupado com isto, porque eu estava vindo para uma cidade grande como São Paulo e me preocupava com o lugar de congregar. E estando congregando na Cidade Dutra, eu percebi que o pastor gostou da minha dedicação no trabalho e assim que me casei, eu fui separado do diaconato. Pastor Rael, entre o diaconato e o senhor assumir a congregação, ser presbítero, depois assumir a congregação, quantos anos levou? Na verdade, pastor Aguinaldo, eu assumi a congregação ainda como diácono. Naquela época havia uma necessidade grande de obreiros e eu ainda como diácono assumi a liderança da congregação Cidade Dutra. E eu até sou muito grato a Deus, porque foi uma igreja que muito me ensinou, muito me ajudou. Eu aprendi a dar os meus primeiros passos na cooperação da obra de Deus, naquela igreja, com uma banda, uma orquestra muito abençoada, um coral muito bonito, e os irmãos ali, muitos crentes já idôneos, pessoas de muita experiência, e com eles eu aprendi muito. E esse período não durou muito, depois que eu me casei, em torno de 2 anos, mais ou menos, eu já estava assumindo a direção da igreja ali. Certo. E aí, esse período na congregação Cidade Dutra, como dirigente, quantos anos? Como dirigente, eu fiquei, porque o meu tempo todo ali na igreja Cidade Dutra foi mais ou menos em torno de 8 a 10 anos, não me recordo exatamente, mas depois que eu assumi a liderança da igreja, eu fiquei em torno de 4 anos como dirigente lá. Amém, que bom. E aqui no setor 8, quantas congregações o senhor dirigiu? Aqui no setor 8 eu dirigi 3 congregações. Antes de assumir a igreja de Cidade Dutra, eu assumi uma congregação no Jardim Regis, depois assumi a direção da igreja em Cidade Dutra. Quando houve a mudança do pastor setorial, naquela época saiu o pastor Antônio Ernesto e entrou ali o pastor que hoje está em Arthur Alvim, o pastor Sérgio Ramaciotti. E então o pastor Sérgio, depois de 1 ano que ele havia assumido, ele me enviou para o Jardim dos Álamos, que é o Parelheiros, hoje setor, se não me recordo, 51, né? 50. Setor 50, exatamente. E fui para lá, fiquei alguns anos, e daí foi que Deus me mandou para o interior. No interior, o senhor foi para qual cidade, pastor? Então, a primeira cidade que eu fui trabalhar para Jesus no interior foi da cidade de Catanduva. Interessante, pastor Aguinaldo, que tem um testemunho, porque a vida de um homem chamado por Deus é sempre marcado por testemunhos, não é? E eu não tenho dúvida que hoje eu estou vivendo com o meu tempo integral na obra de Deus por uma chamada de Deus. Eu não tenho qualquer dúvida de que foi Deus que me chamou, me tirou das minhas atividades seculares. Naquela época eu trabalhava aqui na Varig, era na época a maior empresa aérea do Brasil. Sim. E eu trabalhei aqui no aeroporto de Congonhas. E naquele tempo eu resolvi comprar um táxi, né? Fiz meu cadastro, enfim, e aí trabalhava nas horas vagas com o táxi na praça. E depois eu terminei me adaptando, gostando do serviço da praça como taxista, e então eu saí da empresa do aeroporto para ter mais tempo, até porque já estava dirigindo a igreja, e então eu passei a ficar somente com táxi. Mas Deus usou uma pessoa que passara de ônibus. A igreja da Cidade Dutra fica na Avenida Rubens Montanaro de Borba, que é por onde passa o ônibus que vem do Sesc para Jabaquara. E uma pessoa estava dentro do ônibus e Deus falou com ela que descesse para levar uma mensagem para o dirigente daquela igreja que ela não conhecia. Simplesmente passou na frente.
ela desceu no próximo ponto, foi até a igreja, lá tinha um caseiro, ela se informou do meu endereço, foi até a minha casa e lá ela disse, eu vim aqui que Deus mandou lhe trazer uma mensagem. Então lá o senhor recebe uma mensagem de uma irmã que não conhecia o senhor, enviada por Deus, para trazer uma mensagem especificamente para o ministério, né, pastor? Com certeza, para o ministério. O senhor vê, pastor Aguinaldo, que ela não me conhecia, ela não sabia nada da minha vida, mas ela disse, Deus mandou lhe dizer que o seu tempo aqui em São Paulo encerrou e Ele tem para o senhor um lugar fora daqui. E o senhor vai deixar todas as suas atividades e vai se dedicar unicamente à obra de Deus. Eu fiquei assim meio parado, né? Porque ela disse, Deus mandou falar dessa forma, se o senhor quiser aceitar, amém, se não foi assim que Deus mandou falar. Eu fiquei meio parado e até dentro de mim pensei comigo, se Deus está fechando esta porta, Ele vai abrir outra, porque ela disse nas palavras que Deus havia mandado dizer para mim, que Ele não me queria trabalhando como taxista. E depois que ela falou isso, foi que ela perguntou, o senhor tem táxi? Eu falei, tenho. Que bênção. E eu disse, eu tenho táxi. Ela disse, mas Deus mandou falar ao senhor que Ele não quer mais o senhor trabalhando como taxista. Deus quer o senhor na obra. Muito bem, nós estamos vendo aqui um testemunho do pastor Rael, né? Eu peço para você que continue conosco, não saia daí, daqui a pouquinho nós estamos de volta. A Eterna está no ar com a seguinte missão: levar a palavra de Deus, transformar vidas. E você pode fazer parte desta missão. Venha pregar a palavra de Deus com a Eterna, a TV da Unidade Cristã. Ligue agora e torne-se um associado. 0800 591 3027. 0800 591 3027. Ligação gratuita de todo o Brasil. Seja um valente, Gideão, soldado ou voluntário da Eterna. 0800 591 3027. Ou acesse www.eternatv.com.br e seja um associado. Eterna, a TV da Unidade Cristã. Welcome to a dream on this clouds and go with the stream. Everything's allowed. Nothing is impossible behind a silver moon. You can do whatever you want. Nothing can stop you. Feeling better than you might be. Seeing clear than your eyes will. Para você continuar sonhando e realizando sem limites, agora o consórcio Embracon tem possibilidades que vão muito além do que você imagina. Entre em embracon.com.br e realize seu sonho, porque sonhar não tem limites. Estamos de volta com o programa Nosso Setor. Nosso entrevistado de hoje é o pastor Rael, pastor do setor de Embu das Artes. Nós estamos aqui conversando, um bate-papo agradável com o nosso pastor, que teve uma chamada lá no setor de Catanduva, campo, né? Catanduva é um campo, né, pastor? Catanduva hoje é campo. E há algo mais lá, né, pastor, que o senhor tem a concluir sobre essa chamada do senhor lá em Catanduva. Nos fale. Então, pastor Aguinaldo, quando eu falava ao senhor com respeito à experiência que eu tive para sair de São Paulo, Deus usou aquela irmã para falar comigo em profecia, e eu não tenho dúvida que foi Deus que a usou para falar comigo. Eu vivi alguns dias confuso, confesso ao irmão que eu não tinha realmente aceitado aquela palavra.
ela dizendo que Deus havia falado que Deus não me queria trabalhando com táxi. E eu pensei, eu tenho uma família, eu preciso trazer o sustento para dentro de casa. Difícil, né? Então eu disse, Deus certamente vai abrir uma outra porta antes de fechar esta. Então eu insisti trabalhando na praça. Só que daí para frente, as coisas não funcionaram. Eu saía para trabalhar e me lembro que quantas vezes eu rodava muito no centro de São Paulo, eu rodava com um táxi vazio, quantos táxis pegava passageiro na minha frente e eu não conseguia pegar um passageiro. De maneira que muitas vezes eu voltei para casa com o carro com tanque seco e sem dinheiro para levar o pão para casa. E um desses dias eu estava voltando para casa e parei num supermercado. O dinheiro que eu havia conseguido naquela férias foi simplesmente para comprar uma lata de leite ninho, que a minha filha Rosane era pequena. Eu comprei aquela lata de leite ninho e levei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei pela porta da cozinha com uma sacolinha do mercado e a latinha de leite ninho dentro. Eu fiquei pasmado quando eu parei, que olhei dentro de casa, eu vi tanta coisa, mas uma compra muito grande, a pia, a mesa, o chão, estava completamente lotado, que eu quase não conseguia entrar. Uma providência. E eu fiquei parado olhando, e aí eu perguntei para minha esposa, o que foi isso? E ela disse, veio um irmão aqui, disse que Deus falou com ele, que era para ele ir no mercado, fazer uma compra e trazer aqui. Quando eu saí do mercado, pastor, eu comecei a me questionar, falei, Senhor, por que isso? Até parei o carro para chorar, porque eu chorava muito naquele dia, e eu não conseguia dirigir, eu parei. E Deus falou comigo, eu estou te ensinando uma lição. Aprenda a depender de mim. E quando eu cheguei em casa, que eu vi tudo aquilo, eu fiquei parado, olhando, com aquela sacolinha na mão. E eu pensei comigo, puxa vida, isso aqui foi o que eu consegui com o meu esforço. Isso aqui foi providência de Deus. E a minha esposa disse, eu nem guardei nada para você ver tudo o que Deus mandou. Providência divina, né, pastor? Quando estamos na direção do Senhor, o Senhor, Ele nos dá tudo quanto nós necessitamos. E passar por essa experiência, né, emocionando, a emoção aqui, ela toma conta do estudo, porque nós vemos o agir de Deus quando Deus chama o homem, né? E o pastor ficou mais quanto tempo ali, pastor, em Catanduva? Nesse tempo, pastor, eu estava aqui em São Paulo. São Paulo para ir para Catanduva, certo? Foi o primeiro lugar no interior que eu fui, foi Catanduva. Certo. Eu estava aqui em São Paulo e nessa ocasião eu estava pastoreando a igreja do Jardim dos Álamos, né? E vivendo essa experiência, sabe, esse desafio comigo mesmo. E eu não podia resistir, eu precisava me render. E eu continuei insistindo. Eu não queria sair assim para o interior, deixar a minha vida secular e passar a ser dependente da igreja. Eu achava isso muito difícil. E então, quando chegou um dia, naquela minha tentativa de continuar em São Paulo, entrou 2 elementos na minha casa de noite. E eles fizeram um roubo, mas as minhas 2 filhas acordaram, mas eles ameaçaram elas de morte. E disse para elas, se você fizer barulho e seu pai acordar, eu mato ele. E aqueles bandidos fizeram o que eles quiseram dentro de casa, levaram tudo que eles acharam que deveria, e as minhas filhas chorando, mas sem fazer barulho, com a maior angústia. E naquele momento, eu comecei depois que ela me acordou, quando os bandidos saíram, ela me acordou e eu fiquei parado, não tive reação, eu não tive palavra. Nós fomos na cozinha, vimos a porta que eles haviam arrebentado, as coisas que eles tinham levado, nós percebemos ali, e naquele momento eu sentia, não adianta ficar insistindo, eu preciso me render. E foi aí, pastor Aguinaldo, que no dia seguinte, eu coloquei meus móveis à venda. Vendeu. Vendi todos os móveis, minha casa parecia uma loja de móveis usados, porque eu coloquei todos os móveis à venda e os vizinhos, os moradores ali da rua vieram, compraram quase tudo. Eu havia tido um contato com o pastor de Catanduva, que na época era o pastor José Dutra de Moraes, que por sinal era tio da minha esposa, também já dorme no Senhor. E o pastor disse, meu filho, venha para cá, venda tudo aí, vem que aqui Deus proverá.
E assim eu fiz. Fui para o interior, cheguei na cidade de Catanduva, começamos ali. E dali então começamos a trabalhar na dependência totalmente de Deus. Havia um caixa missionário lá, pastor Aguinaldo, e já tinha 2 obreiros que recebia essa ajuda do caixa missionário. E eu cheguei e aí somei com eles. E o pastor disse, você tem que orar, porque a ajuda que vocês recebem é tudo que arrecada nesse caixa de missão. Então, tinha mês que a gente conseguia receber metade de um salário mínimo, meses que não dava, mas era essa ajuda que nós recebíamos para trabalhar na obra de Deus. Mas Deus nunca deixou faltar o pão. Amém. Quantos campos o senhor dirigiu, pastor? Veja só, no interior, eu trabalhei em Catanduva, auxiliando o pastor Dutra. Dali de Catanduva, Deus me mandou para a cidade de Américo Brasiliense, lá pastoreei a igreja em Américo Brasiliense, que é do campo de Araraquara. E depois saí da cidade de Américo Brasiliense, fui para a cidade de Araraquara, onde pastoreamos mais 2 igrejas na cidade de Araraquara. E depois houve, naquela época, algumas dificuldades que o campo sofreu ali, e nós tivemos que ir lá para a cidade de Presidente Prudente. Certo. E aí foi onde nós trabalhamos mais uns 15 anos ali naquela região. Trabalhei com o pastor Carlos Padilha, de Siqueira, e lá pastoreei na cidade de Caiabu, uma cidadezinha pequena ali na região. Depois pastoreei na cidade de Indiana. Depois fui para a cidade de Regente Feijó. E depois, a convite do pastor de Piedade, que era irmão do pastor lá de Presidente Prudente, nós viemos trabalhar com ele aqui. Fui pastorear a igreja na cidade de Tapiraí. E essa foi a última cidade que pastoreei no interior. No interior. Aí de volta em São Paulo, quando o senhor voltou em São Paulo? Então, aí nós voltamos para São Paulo, chegamos ali na cidade de Vargem Grande Paulista, né? Sim. Vargem Grande Paulista foi onde nós começamos ali a trabalhar para Jesus por volta do ano 2007, 2008, mais ou menos isso, né? Tá certo. Começamos a trabalhar naquela região, um setor novo? Quando nós chegamos ainda não era setor. Não era setor, era... Posteriormente foi transformado em um setor e o pastor José Wellington foi lá nos apresentar, né? E formar aquele setor que iniciou nesse período. E graças a Deus foi muito bom, Deus me abençoou muito ali na cidade de Vargem Grande Paulista. Amém. E de lá o senhor foi para Embu? Não. Ou ainda foi para outra cidade? Da cidade de Vargem Grande Paulista, eu fui para a cidade de Cajamar, foi o próximo setor que pastoreamos, cidade de Cajamar. E depois ficamos lá 2 anos e pouco, e o pastor nos mandou para o setor de Embu das Artes. Você está profetizando, pastor? O pastor acabou de estar profetizando, dá uma profecia aqui. Embu das Artes, quase falei Embu Guaçu, mas é Embu das Artes. Viu? Tá bem, pastor. E quais são os projetos para Embu das Artes, pastor, que nós temos lá no setor de número 40, né? Número 40, Isso. Pastor, setor 40, setor de Embu. A cidade de Embu, Embu das Artes, é uma cidade boa, muito próspera. Não sei se o senhor sabe, pastor, lá tem 2 setores, né? Nós temos o setor 40, que é onde eu estou, e tem o setor 47, que fica lá no bairro do Santa Emília. Santa Emília. Então, no nosso setor, nós temos ali 15 congregações e estamos, se Deus permitir, vamos inaugurar a próxima igreja agora no dia 11 de novembro. Inclusive, o nosso presidente já está agendado para estar conosco. Vamos inaugurar um templo que Deus tem nos dado lá na cidade, num bairro chamado Caputera. E estamos trabalhando, pastor Aguinaldo, para abrir mais trabalhos, porque lá é uma região muito próspera. Sabemos que há muito espaço para se abrir igreja, com todas as dificuldades que existem, mas eu creio que Deus está no controle e vamos prosseguir. O senhor mencionou aqui, pastor, que lá em Catanduva tinha um caixa de missão e o senhor foi sustentado pela obra missionária quando chegou lá. E agora em Embu, quais os projetos para a obra missionária, o que o senhor tem feito para a missão, o que a igreja em Embu tem
trabalhado na área missionária? Como está sendo essa área? Pastor Aguinaldo, nós temos, todos os meses, temos um culto, que é o culto de missões, e temos uma equipe que trabalha com bastante dedicação ali. A gente estabeleceu uma meta de fazer missão local e nós evangelizamos os bairros ali. E essa secretaria de missão, ela trabalha com o objetivo também de angariar fundos para contribuir com a nossa secretaria no Belém, pois nós sabemos que o Ministério do Belém tem muitos missionários e nós contribuímos para que esses missionários sejam realmente assistidos, né, por nosso trabalho. E tive também a ousadia, né, de enviar um filho meu para a Bahia para ajudar um pastor em uma região muito carente. Meu filho é solteiro, ele está trabalhando para Jesus lá em uma determinada região do sertão da Bahia e está lá o Rodrigo trabalhando para Jesus e a gente todo mês faz um esforço de mandar um pedacinho de pão para ele, para que ele possa desenvolver um trabalho para Jesus ali. E tem sido uma bênção, graças a Deus. Que bom, pastor. Ter um filho já novo, quantos anos? Ele tem 30 anos. 30 anos, né? Servindo ao Senhor no campo missionário. Que Deus continue abençoando a vida do pastor, né? Já profetizando o pastor Rodrigo, né? É verdade. Que Deus continue abençoando. Pastor, o senhor gosta de cantar, né? Nunca gravou, mas gosta de cantar. Nosso pastor presidente gosta muito de ouvir o senhor cantando, pastor. Essa é uma experiência boa, mas eu quero saber se tem algo ainda mais que o senhor gostaria de realizar, né, no ministério, na vida pessoal, que não foi realizado ainda. Pastor Aguinaldo, veja só, em relação ao louvor, eu gosto muito de louvar a Deus, é um prazer que eu tenho. Mas é interessante dizer que esse dom de louvar a Deus despertou em mim depois de casado. Depois que eu comecei a pastorear a igreja, foi que eu comecei a me despertar para cantar. Tanto que em casa, eu pegava a harpa e cantava, às vezes, em casa sozinho, no quarto, na sala, cantava 5, 10 hinos, até porque eu precisava aprender os hinos da harpa. E nas igrejas por onde nós pastoreamos no interior, principalmente naqueles lugares mais difíceis, a gente não tinha quem, às vezes, nos ajudasse, você tinha que fazer tudo. E eu cantava, então, os hinos, e época que nós não tínhamos, inclusive, tocadores, né? E a gente, então, tinha que se valer de um playback. E isso foi nos ajudando também a aprimorar um pouquinho mais. Não me considero um cantor, nunca gravei CD, não tenho assim, essa pretensão, até porque isso ia interferir no meu ministério pastoral, mas eu gosto de louvar a Deus, é um privilégio que eu tenho, que Deus me dá essa graça para poder cantar e adorar o Senhor. Bênção de Deus. Pastor, dá aqui para nós, nosso tempo está acabando, as palavras finais, as considerações finais para nós desse programa. Muito bem, pastor Aguinaldo, eu quero te agradecer de todo o meu coração pela oportunidade que o senhor me dá de estar aqui participando do programa Nosso Setor. Dizer ao senhor que esse programa, para nós, é um programa muito, muito importante, porque é um programa que une os pastores setoriais, traz as notícias do nosso trabalho, e isto é muito, com certeza, muito salutar para os nossos irmãos que congregam conosco. Eu quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a todos os nossos irmãos do setor 40 em Embu das Artes, dizer aos irmãos que estou muito feliz em estar trabalhando para Jesus naquele lugar, até porque os obreiros são homens companheiros. Graças a Deus, nunca tive dificuldade nenhuma com os irmãos ali naquele setor. Os obreiros são todos amigos, companheiros, e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de todos aqueles irmãos que têm somado conosco na obra de Deus ali naquela região. No final das minhas palavras, eu quero também deixar aqui a minha gratidão ao meu presidente, ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela confiança de nos deixar ali, naquele setor, trabalhando para Jesus. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente. Amém. Nós agradecemos, assim, a presença do pastor Rael conosco. Continue conosco, acompanhando o programa Nosso Setor. E o programa Nosso Setor fica por aqui.
Continue conosco na Eterna, o canal da Unidade Cristã. Há muitas programações direcionadas para a tua vida. Agradecemos o carinho da tua audiência. Próximo sábado, às 11 horas, estaremos de volta.